Jonas Varela 1374, nosso endereço na internet do YouTube. Contávamos apenas com 19 inscritos, estamos com 24. Já aumentamos as 5 inscritos. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Meus amigos, minhas amigas, varelajonas71@gmail.com, também na internet. Jonas Varela 1 e Jonas Varela 19, também na internet, no YouTube. E o nosso programa de variedades Varela Show, na Rádio FM Benfica, muito mais vida no seu dia, no Shopping Benfica. Compre bem, faça o bem, das 10 da manhã até meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam todos bem-vindos. Os nossos assuntos são variados, diversos. No momento, o nosso assunto é religião. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, incentivando a leitura da mesma para todos nós, né? Então, nós já concluímos aqui a leitura da primeira parte da Bíblia Sagrada, o Pentateuco, que é uma palavra grega que significa 5 livros, se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. E já entramos aqui na segunda parte da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, que são os livros históricos. Nós estamos fazendo a leitura do 4º livro histórico, número 4, 1º e 2º Samuel. Não é? 1º e 2º Samuel, a função da autoridade. Os livros de Samuel relatam acontecimentos que se situam entre 1040 a 971 a.C. Temos aí uma análise crítica do aparecimento da realeza em Israel, análise que pode ajudar a avaliar nossos sistemas e homens políticos, bem como qualquer outra autoridade. Vamos entrar hoje, meus amigos, no nosso vídeo anterior. Nós concluímos a leitura do capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, né? E as explicações do mesmo. Hoje nós continuaremos a leitura do primeiro livro de Samuel, na sua terceira parte, Saul e Davi, : competição pela supremacia. Primeiro assunto, né? Davi entra na corte. O capítulo 16 conta com 23 versículos. Primeiro tópico, Javé olha o coração. Segundo tópico, Davi serve e domina Saul. Nós fizemos a leitura até o versículo 3 no nosso vídeo anterior, por causa do nosso tempo que é previsto. Hoje nós continuaremos a partir do versículo 4, né, a leitura. Mas vamos repetir o versículo 3, né? Então, capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, versículo 3, né? Vamos ver aqui. Vamos ver onde é que ele está. Versículo 2, então, vamos. Versículo 3, pronto. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei o que você deverá fazer. Você ungirá para mim aquele que eu apontar. Agora vamos para a leitura de hoje. Esse aqui é o último versículo do nosso vídeo anterior. Agora, capítulo 16, primeiro livro de Samuel, versículo 4. Justamente o de hoje. Então, estamos entrando na leitura de hoje, nosso vídeo de hoje. Continuando a leitura do capítulo 16, né? Versículo 4. Samuel fez o que Javé mandou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade foram ansiosos ao seu encontro e perguntaram: Você está vindo em missão de paz
Versículo 5. Samuel respondeu: Sim, eu vim para oferecer um sacrifício a Javé. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Samuel purificou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Versículo 6. Quando chegou, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente é esse que Javé quer ungir. Versículo 7. Javé, porém, disse a Samuel: não se impressione com a aparência ou estatura dele, não é esse que eu quero, porque Deus não vê como o homem, porque o homem olha as aparências e Javé olha o coração. Versículo 8. Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel, e Samuel disse: também não foi esse que Javé escolheu. Versículo 9. Jessé apresentou Sama, mas Samuel disse: também não foi esse que Javé escolheu. Versículo 10. Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel respondeu: não foi nenhum desses que Javé escolheu. Versículo 11. Então Samuel perguntou a Jessé: estão aqui todos os seus filhos? Jessé respondeu: falta o menor. Ele está tomando conta do rebanho. Então Samuel disse a Jessé: mande buscá-lo, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Versículo 12. Jessé mandou chamá-lo e o fez entrar. Era ruivo, seus olhos eram belos e tinha boa aparência. E Javé disse: levante-se e unja o rapaz, porque é esse. Versículo 13. Samuel pegou a vasilha de óleo e ungiu o rapaz na presença dos irmãos. Desse dia em diante, o espírito de Javé permaneceu sobre Davi. Depois, Samuel voltou para Ramá. Segundo tópico do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Davi serve e domina Saul. Versículo 14. O espírito de Javé afastou-se de Saul, e ele começou a ficar agitado por um espírito mau enviado por Javé. Versículo 15. Então os servos de Saul lhe disseram: você está sendo agitado por um espírito mau enviado por Deus. Versículo 16. Dê uma ordem e nós, seus servos, vamos procurar alguém que saiba tocar harpa. Desse modo, quando o espírito mau enviado por Deus o atormentar, alguém tocará para você e você se sentirá melhor. Versículo 17. Então Saul ordenou: procurem alguém que saiba tocar bem e o tragam para mim. Versículo 18. Um dos servos disse: conheço um filho do belemita Jessé. Ele sabe tocar e é valente guerreiro. Além disso, fala bem, é de boa aparência, e Javé está com ele. Versículo 19. Então Saul enviou mensageiros a Jessé com esta ordem: mande-me o seu filho Davi, que está com o rebanho. Versículo 20. Jessé pegou 5 pães, uma vasilha com vinho e um cabrito,
e mandou seu filho Davi levar tudo a Saul. Versículo 21. Davi chegou ao palácio e se apresentou a Saul. O rei ficou muito bem impressionado com ele e o tornou seu escudeiro. Versículo 22. E Saul mandou dizer a Jessé: Davi ficará a meu serviço, porque eu gosto dele. Versículo 23. Todas as vezes que o Espírito de Deus atacava Saul, Davi pegava a harpa e tocava, então Saul se acalmava, sentia-se melhor e o espírito mau o deixava. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Concluímos aqui a leitura do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Já na sua terceira parte, Saul e Davi, competição pela supremacia. No seu primeiro assunto, Davi entra na corte. Nos seus 23 versículos, vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 16 capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, versículos 1 a 13, explicando. As narrativas sobre Saul e Davi misturam diversas tradições, muitas vezes bem diferentes entre si e até contraditórias. A unção de Davi serve de contraste com a rejeição de Saul e salienta que Deus não age segundo critérios humanos, entre parênteses, versículo 7, versículos 14 a 23 do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, explicando: cumpre-se o que Samuel havia anunciado em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 28, 2 pontos. Rejeitado por Deus e abandonado pelo profeta, Saul cai em crises maníaco-depressivas. O serviço de Davi como músico da corte é uma das versões sobre o início de sua relação com Saul. Davi exerce poder sobre Saul através da música, porque Javé está com ele, entre parênteses, versículo 18. Glória a Deus, meus amigos. Aleluia, amém, felicidades. Concluímos aqui a leitura do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel e as explicações do mesmo. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do primeiro livro de Samuel no seu capítulo 17. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.